Olá! Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da nossa série Quarentenas. Então vamos lá? Hoje o nosso tema é como relacionar com pessoas tóxicas. Como é que será que é isso, né? Vamos lá? Só um pouquinho mais a respeito. Queria lembrar vocês que aqui eu não estou usando nenhuma abordagem, nenhuma ferramenta que eu utilize em consultório. Como eu disse no texto, eu estou utilizando a minha vivência e, é claro, com a experiência que eu tenho no consultório. Correto? Ficou mais fácil assim? Então vamos lá. Como me relacionar com pessoas tóxicas, Ana Paula? Pessoas mal-humoradas, irritadas, chateadas, pessoas que só sabem reclamar. Pessoas negativas, que tudo para elas não vai dar certo. Nossa, será? Tá demorando demais. E essa pandemia, isso está acabando com a minha vida. Eu estou tão preocupada com isso. E essa pessoa que pensa, essa pessoa negativa, ou vamos olhar para isso. Ter um pouquinho de compaixão e perceber que quando estamos falando de alguém, nós não temos como consertá-lo, resolvê-lo, modificá-lo. Mas tem a possibilidade de como eu compreender essa pessoa, ou como eu me relacionar, ou talvez até de me afastar. Tem pessoas que nós não temos como afastar, essa possibilidade. Quem seriam essas pessoas? Os nossos familiares? O esposo que está em casa agora na quarentena? Meus filhos? Não. Tem uma pessoa, aquela tia que eu não vejo há anos, ou aquele amigo. Sabe, essas pessoas que estão no seu ciclo familiar e isso, o que ocorre? Eu não tenho como me afastar. Mas tem uma coisa bem interessante. E se for o meu chefe? Esse, definitivamente, não tem como eu me livrar dele, pelo menos por enquanto. Enquanto eu estou preocupada, aliás, que ele está me incomodando. Não tem como eu me preocupar em cuidar de mim e mandar alguns currículos para que eu possa ir para um outro trabalho. Mas já percebeu que quando nós estamos falando do outro, é algo, um exemplo. Eu começo a me relacionar, um relacionamento amoroso, e de repente as pessoas costumam dizer assim: nossa, a pessoa só mudou de endereço. Não. Como podem ser parecidos? Olhando para isso, a gente percebe que nós atraímos essas pessoas. Nós temos uma responsabilidade de trazer essa pessoa para o meu convívio. Por que será? Temos várias formas, ideias e probabilidades em relação a isso. Bom, nós estamos nesse planeta, acredito, e agora a gente está percebendo mais isso, por um aprendizado, por uma experiência. Nós estamos aqui experienciando. E a tendência, evolutiva é sempre melhorar, não é? Por exemplo, hoje é o meu segundo vídeo. Aposto que eu vou tentar de tudo para não cortar a minha cabeça. Ou seja, o que eu estou trazendo para isso? A experiência do primeiro vídeo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou realmente evoluindo, tendo progresso. Ontem eu disse para meu filho assim: hoje eu entendi que a gente só aprende errando. Achava isso tão estranho, porque eu preciso primeiro cair para depois ter que aprender como andar. Isso é tão ruim, né? Seria bom na infância, embora nós utilizamos isso todo o tempo. Essa pessoa que está no seu convívio, existe um motivo para que ela esteja com você. E qual será esse motivo? Por que você atraiu essa pessoa? Se tudo é frequência, se tudo é energia, e se toda ação tem uma reação, por que eu estou trazendo? Então eu vou começar no porquê. Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoas com esse comportamento? O que eu tenho que aprender com isso? Trago primeiro para mim. Então essa pessoa que eu tenho essa... Porque a gente fala assim, é uma dificuldade, É um desafio estar com essa pessoa. Porque quando a pessoa já começa a andar, ou quando você vê o número dela, uma mensagem, você fala: ai, lá vem ela. Acontece muito conosco que passamos por perdas e lutos.
Porque nós começamos a ficar chato, que primeiro é uma novidade, segundo quer saber da tragédia, terceiro a pessoa já começou a te escutar, isso já não está mais agradando, no quarto a pessoa fala, não quero mais falar com ela porque ela me traz um sentimento tão desagradável, isso me faz mal. E aí a gente precisa compreender algo, a escuta. Essas pessoas tóxicas, elas precisam falar. Essas pessoas, elas têm necessidade de ser ouvidas. E nesse processo de ter que ser escutada, muitas vezes elas já estão tão adoecidas que elas já começam a vir com uma agressão. Ou é uma transferência, né? Alguém no trabalho, alguém numa amizade fez com que ele sentisse constrangido, humilhado, chateado. É instantâneo. Quando ele chega até o seu lar, ou que seja um amigo, quando ele te encontra, você será o foco dele. Então ele está com um problema. Então a primeira coisa é ter uma boa escuta, e quando eu for ter uma boa escuta e ter a qualidade, eu processar isso. Porque nós, sabe o que nós fazemos? Eu falo nós porque somos nós, humanos. Nós escutamos a pessoa, mas nós não estamos prestando atenção no que a pessoa está me dizendo. Ou eu estou no celular, ou eu estou vendo uma série, ou eu estou falando, sossega menino, mas eu não estou dando a minha atenção. E como energia, a gente sabe que ali não está tendo uma conexão e a pessoa está sentindo isso. E quando ela sente isso, o que é que acontece com ela? Ela fica mais irritada, você provoca isso nela. E você fazendo isso, ela se sente excluída e aí ela continua tendo essas mesmas reações. Então, a princípio, o primeiro é ter uma boa escuta, segundo, é compreender o que o outro quer falar. Nem sempre ele quer ouvir, ele quer falar. Ele só precisa de alguém para ouvir. Tá, mas não é isso, Ana Paula. Essa pessoa, ela é agressiva, ela me trata mal, ela me menospreza, ela me humilha. Seja direto com essa pessoa, direto. Fale para ela exatamente o que ela faz você sentir. Consegue entender isso? E aí eu começo a trabalhar em mim primeiro. A gentileza, com educação, ser direta, ou seja, eu preciso arcar com a responsabilidade de falar para o outro o que ele me causa. Estou trabalhando quem? O outro ou a mim? Falei para essa pessoa, ela me ouviu, mas ela não mudou as atitudes, essa pessoa está adoecida como todos nós que nascemos nesse planeta. Nós temos as nossas doenças. Algumas é a tristeza, a raiva, algum vício. Todos nós temos uma doencinha, né, para ser curada. Então aí você fala para essa pessoa, não resolve, ela não busca um tratamento, ela não vai buscar uma terapia, ela não vai para uma religião para trazer para ela o discernimento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Então, ela não tem empatia com ninguém mesmo, ela realmente trouxe, porque às vezes você olha para essa pessoa, nessa vida ela não tem problema nenhum, mas para quem acredita em vidas passadas, pode estar trazendo esses registros. Para quem não acredita e acredita que a vida começa a partir do útero, nós não sabemos as sensações que eles captaram quando estavam no útero materno. Então, isso tudo não é justificar, é explicar, esclarecer o que a pessoa está trazendo. Mas, quando eu falei ontem de compaixão e disse que eu iria trazer esse tema, eu trago novamente para dizer o seguinte: tenha autocompaixão. Se você vê que a pessoa não vai mudar, se você perceber que ela não quer mudar, e se você tiver a oportunidade de distanciar dessa pessoa, porque isso pode se tornar um abuso, não é isso? É um tipo de violência, né? A violência verbal, essa destrói pessoas, destrói famílias. Então, porque geralmente as pessoas só conseguem dar aquilo que elas têm, aquilo que elas já receberam. E com isso, como nós viemos
de famílias, né? Se somos todos doentes, a nossa família é adoecida, né? Esses dias eu atendendo uma pessoa e ela me disse assim, eu não entendo, eu me sinto culpada porque assim, a minha família é desequilibrada. Aí eu pensei, meu Deus, bem-vinda ao clube. Qual família que é equilibrada? Depois, ela começou a relatar alguns fatos e eu disse para ela, mas com o que você está me dizendo, a sua família é completamente perfeita. A sua família, ela é perfeita no modelo que foi criado e o resultado dessa criação são pessoas totalmente saudáveis, amorosas, que têm empatia. Então, o trabalho foi muito bem feito, então não tem desequilíbrio aí. Qual é o padrão que você coloca, né, que a sociedade traz para você, que você acha que tem que ser isso? Você vai sofrer a vida inteira, nós somos seres únicos, únicos. As minhas experiências vividas, às vezes as pessoas observaram a minha vida e têm em mente o que foi que eu passei, mas ela não sabe o que eu senti. Isso é muito diferente. E isso faz com que nós sejamos pessoas únicas. Agora, quando você se sente única nessa vida e percebe que você já teve todas as tentativas para sair desse processo e não foi possível, você tem a autocompaixão. Cuide de você. Busque, eu não disse ontem, busque atividades e hábitos saudáveis para você. Se realmente não puder, não tiver a possibilidade de trazer a pessoa desse sistema, desse adoecimento, se afaste. Isso será o melhor para você. Cada um tem as suas escolhas. Aqui eu estou deixando um ponto de vista para você, certo? E podemos trabalhar ele de diversas formas, mas nesse instante, essa é a mensagem que eu deixo para você. E agradeço esse tempo que ficou comigo, me ouvindo, e peço que, por favor, clique no coraçãozinho, por favor, partilhe essa série, faça com que chegue em alguém. Nós achamos sempre que é o outro, né, que tem um problema. Então, discretamente, passe para elas, para que elas possam se tornar pessoas mais saudáveis e otimistas, ou pelo menos refletir. Amanhã estarei com vocês novamente, às 15h37. Pode ser assim? Ah, esqueci. Eu estou no Brasil, eu sou brasileira. Às vezes eu me atraso. Mas, por favor, me aguarde, estaremos juntos. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia e todos os temas que vocês nos passaram. Até agora, nós temos 20. Eu aguardo, porque nós temos quarentena, não é isso? E hoje é só o segundo. Um beijo para vocês e até breve.